Hoje eu quero fazer um vídeo diferente e convidar vocês para tomar um café da manhã estilo vitoriano comigo. Mas não é um café comum. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o que um trabalhador comum, uma pessoa como você e eu, tomaria antes de sair de casa para trabalhar na era vitoriana, mais especificamente na Inglaterra, na década de 1850. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está caindo de paraquedas no canal hoje, seja muito bem-vindo. Nesse canal, a gente fala sobre história da moda, com um foco não só em saber o que as pessoas vestiam em cada época, mas em tentar entender as conexões que a roupa tem com questões políticas, sociais, econômicas e culturais de cada época. Mas às vezes, só às vezes, eu gosto de passear por uma outra área que eu também curto muito, que é a história da alimentação. E assim como a maioria de vocês, eu tenho muito mais interesse em saber o que as pessoas comuns comiam, porque as receitas e os hábitos alimentares dos ricos estão razoavelmente bem documentados em livros de culinária e nas artes. Eu estou usando como ponto de partida a excelente pesquisa da historiadora Ruth Goodman. No livro How to be a Victorian, ela tem um capítulo inteiro dedicado só ao café da manhã em vários grupos sociais da Inglaterra vitoriana. Então já senta o seu dedinho nesse botão de like e vem comigo para a gente descobrir o que fazia parte da mesa de café da manhã de um trabalhador comum na Inglaterra em 1850. Na casa dos trabalhadores pobres, o dia começava muito cedo, principalmente para as mulheres da família. Cabia à mãe ou à filha mais velha acender o fogo da cozinha, que ficaria aceso até a noite. A maioria das casas pobres tinha um tipo de lareira na cozinha, onde todos os alimentos eram preparados. Fogões com chapas metálicas eram um luxo para poucas pessoas. A típica dona de casa pobre da era vitoriana acordava por volta das 5 horas da manhã, era responsável por acender o fogo, por pegar água, acordar todos os membros da família e preparar o café da manhã para todo mundo. Um dos itens básicos do café da manhã brasileiro, o nosso pãozinho de farinha branca, era uma raridade na mesa dos trabalhadores. Quando ele estava disponível, era reservado aos membros da família que tivessem os salários mais altos, geralmente os homens mais velhos. A lógica por trás disso era extremamente cruel, e ela partia do princípio de que era preciso manter as pessoas com os salários mais altos, mais bem alimentadas, para que elas não ficassem doentes e não acabassem prejudicando a renda da família. Mesmo que muitas vezes isso acabasse significando ter que sacrificar a saúde dos membros mais jovens da casa. E os pagamentos diários e semanais eram diferentes para homens e mulheres, além de variar também com a idade de cada trabalhador. E a gente precisa lembrar também que aqui, nesse momento do século XIX, trabalho em condições insalubres era regra e trabalho infantil era a coisa absolutamente mais comum do mundo. Inclusive, mais ou menos nessa época, quando se começa a discutir a possibilidade de proibir ou pelo menos regulamentar o trabalho infantil nas fábricas, basicamente o que a gente vai ter na Inglaterra é um movimento de empresários chilicando, porque isso iria, abre aspas, quebrar a economia da Inglaterra. Assim como aqui no Brasil, a gente encontra vários editoriais de jornais da época falando sobre como a abolição da escravidão iria quebrar a economia do Brasil. Infelizmente, certos discursos extremamente perversos envolvendo o bem-estar dos trabalhadores mudam muito pouco, ou mudam só algumas palavras de uma época para outra. Para gravar esse vídeo, fui procurar também algumas receitas da época e descobri um livro inteirinho delas direcionadas para a classe trabalhadora. A Plain Cookery Book for the Working Class foi publicado pela primeira vez em 1852 e tinha um certo pedigree. Quem assinava o livro era Charles Aimé Francatelli, o chefe de cozinha da Rainha Vitória. Entre 1850 e 1870, publicações direcionadas à classe trabalhadora se tornaram frequentes na Inglaterra. E isso tinha muito a ver com as mudanças que a industrialização introduziu no país, e com uma pressão de setores religiosos da classe média para que se fizesse alguma coisa em prol da população pobre. Quando a gente fala de era vitoriana, é claro que as roupas são uma das coisas mais lembradas, principalmente por quem curte produções e romances de época. E essas roupas chamam muito a atenção, como é de se esperar por serem tão diferentes.
mas elas representam a realidade de pouquíssimas pessoas que viveram nos anos 1800. A industrialização do século XIX puxou um grande crescimento das cidades. E as cidades atraíam muitas pessoas do campo que procuravam principalmente as vagas de trabalho na indústria, mas também nos portos, no pequeno comércio e no serviço doméstico. O grande problema é que em muitos momentos ao longo do século XIX, a oferta de vagas era consideravelmente menor do que a quantidade de mão de obra disponível. E o efeito imediato que isso tinha era uma desvalorização dos salários. Vamos adicionar a isso o fato de que o custo de vida nas cidades acabava ficando muito mais alto do que no campo. E para muitos trabalhadores, isso acabava resultando no quê? Numa alimentação que não atendia às necessidades nutricionais para o funcionamento do corpo. Assim, livros como A Plain Cookery Book for the Working Class procuravam ensinar receitas baratas e algumas noções de economia doméstica para as famílias que não estavam conseguindo equilibrar as contas. Inclusive com dicas importantes de em qual região da cidade comprar quais alimentos, como aproveitar ao máximo esses ingredientes e onde comprar produtos industrializados baratos que substituíam ingredientes naturais. Surpreendendo o total de 0 pessoas, muitos dos industrializados indicados também pagaram por anúncios no próprio livro ou eram marcas que tinham o selinho de aprovação da coroa britânica. No século XIX, o chá e a cerveja eram as bebidas mais acessíveis e democráticas, e as duas podiam aparecer no café da manhã. Mas no caso do chá, não existia nada nem parecido com os saquinhos de infusão que usamos hoje em dia. Cada casa fazia seu próprio blend ou mistura de ervas de chá. Em sua maioria, chá verde, chá preto e chá branco, e às vezes alguma fruta da estação, como maçã ou laranja. Mas com a popularização do chá das 5, o chá começou a ficar mais caro e mais elitizado. E a bebida, que um dia tinha sido a mais popular do século XVIII, simplesmente estava ficando inacessível nos anos 1850. No livro, Francatelli chega a fazer uma tabela, um comparativo entre os custos de cada uma das bebidas que estariam disponíveis para o café da manhã. E a quantidade de cacau necessária para alimentar durante uma semana uma família de 4 pessoas chegava a custar 5 vezes menos do que a mesma quantidade de chá que seria necessária para o mesmo número de pessoas no mesmo intervalo de tempo. Na internet você encontra um monte de gente dizendo que as pessoas bebiam cerveja no lugar da água porque a água era contaminada. Mas a gente não tem fontes o suficiente para afirmar isso com tanta certeza assim. Ok, a gente sabe que a água potável não era potável e que as ondas de epidemia de cólera matavam as pessoas pobres feito moscas em 1830. Mas não dá para afirmar que só isso seja responsável pelo costume de beber mais cerveja do que água. O que a gente sabe que realmente existia era a ideia de que cervejas de baixo teor alcoólico ajudavam a sustentar o corpo durante o trabalho pesado, com a vantagem de não nocautear a pessoa imediatamente. Inclusive, isso andava lado a lado com a ideia de que a cerveja era uma bebida mais rústica e própria para os trabalhadores, enquanto que o vinho seria adequado para as pessoas mais finas. Mas o café preto também aparece como uma opção popular de bebida já pelas suas propriedades estimulantes. Só que, diferente de nós brasileiros, os vitorianos faziam o café com água fervida e, não contentes, ainda ferviam o café mais 1 ou 2 vezes antes de beber. Uma outra opção bastante popular na época era o chocolate quente, que podia ser feito com cacau em pó, mas também com nibs de cacau. Inclusive, um dos maiores anunciantes do livro do Francatelli era uma marca de cacau em pó, a Epps. Mas nem só de bebidas viviam os trabalhadores, então vamos falar de coisinhas mastigáveis. Ou quase. Uma das receitas fundamentais do café da manhã vitoriano, e não só dos trabalhadores, era o mingau. Mas não esse mingauzinho de aveia que a gente faz para criança pequena. Os mingaus vitorianos podiam ser bastante refinados e usavam como base cereais produzidos localmente, principalmente aveia, trigo e centeio. Mas no próprio livro do Francatelli aparecem sugestões de outros ingredientes, como milho e até tapioca importados aqui da América. E uma coisa que eu achei particularmente muito interessante nas receitas é como vários desses mingaus na verdade eram salgados e eram temperados com coisas que a gente não imagina misturadas no mingau hoje em dia, como cebola, alho, sal e pimenta. Outras opções para a classe trabalhadora incluíam sopas reaproveitadas do jantar do dia anterior e fatias de pão de farinha integral, que ao contrário de hoje em dia,
Eram mais baratas e consideradas de qualidade inferior e menos saudáveis. Dependendo das condições da família, o café da manhã também poderia incluir algum queijo curado, mais seco e salgado, e fatias de bacon para os salários mais altos da casa. Mas dependendo também da época do ano e do local, uma opção mais saudável, entre aspas, eram as salsichas de vários tipos. Além dos ovos cozidos, acompanhados ou não por algum tipo de molho, uma iguaria geralmente reservada para domingos e dias especiais. E aqui a gente já começa a ver alguns elementos do Full English Breakfast, hoje considerado o típico café da manhã inglês, que consiste em feijão assado, tomates, ovo frito, cogumelos, salsichas de carne, murcilha torrada e café ou chá. Bom, esse vídeo é o começo de uma série nova aqui no canal que vai ter um episódio por mês para vocês. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Todas as nossas referências de pesquisa estão linkadas aqui embaixo na descrição e se você curte o trabalho que a gente desenvolve aqui no canal, trazendo conteúdo gratuito em língua portuguesa e baseado em pesquisas históricas, considere a possibilidade de se tornar um membro ou um apoiador aqui do canal. E já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário, compartilha, porque isso ajuda na distribuição, na entrega do vídeo. E aproveita para dar uma conferida nesses outros conteúdos que a gente já tem aqui no canal e eu separei para você com todo carinho.